Olá, hoje vamos comentar os erros cometidos pelos candidatos na prova de redação do Enem 2020, a parte de língua portuguesa, para que você não os cometa quando fizer sua prova. Eu sou Anderson Montalvão, criador do Projeto Escreva. O erro mais comum em relação à crase é quando a preposição a está diante de uma palavra masculina e o escritor coloca o acento grave, que é o que indica a crase, né, diante de uma palavra masculina. Isso não pode, porque se a crase é a junção da preposição a com o artigo a, como que o artigo a vai estar diante de uma palavra masculina? Não existe. Então, esse é o principal erro. Vamos ver um exemplo. Boa tarde a todos. Esse A com o acento grave. Está errado. Todos é masculino e ainda é plural. Não cabe a crase aqui. Agora, se estiver diante de uma palavra feminina, o uso é obrigatório em alguns casos. Por exemplo, sua tarefa do dia era ir à escola. Escola é palavra feminina. Então, esse Azinho aí tem que ter o acento grave indicando crase, porque é a preposição que rege o verbo ir, mais o artigo a definido, que define a palavra escola. Agora, existe um caso também que a crase é facultativa. Você pode usar e pode não usar. Isso acontece diante dos pronomes possessivos femininos. Por exemplo, desejei boa viagem à minha prima. Esse a pode ter o acento grave ou pode não ter. Ele é facultativo. Outro erro muito encontrado nas provas: concordância, principalmente concordância verbal. O que ocorre? O aluno, o candidato, você, quando escreve, tem que ter cuidado, porque se você intercalar uma frase entre o sujeito e o predicado, seguramente vai esquecer do quem era o sujeito e não vai concordar o verbo adequadamente. Isso ocorre muito. Outra coisa, quando há inversão da ordem, você usa a ordem direta, é um perigo, porque isso também pode gerar uma frase sem a concordância devida. Vamos a alguns exemplos. Não se deve considerar correto, embora haja uma sociedade que concorde muitas vezes com essa postura, toda agressão moral a que mulheres são submetidas diariamente em suas rotinas. O erro onde está? Toda agressão moral. Se é correto, é masculino, né? Se é correto, é masculino. Então não poderia ser toda. Não se deve considerar correto, veja a palavra correto, e em seguida, tirando a frase intercalada, você tem toda, correto, toda. A concordância foi para o espaço. Vamos ver como seria essa frase de forma correta. Não se deve considerar correta, embora haja uma sociedade que concorde muitas vezes com essa postura, toda agressão moral a que mulheres são submetidas diariamente em suas rotinas. Você pode intercalar frases entre sujeito e predicado, predicado objeto, tudo bem, não é problema. Agora, tem que estar atento para fazer a concordância dos termos corretamente. Porque quando você intercala, fica um pouco mais distante e aí você perde a noção do que deve concordar. É isso que a gente tem que ter atenção quando se está escrevendo. Outro erro, regência. Regência, principalmente regência verbal. O que ocorre? Existem alguns verbos cuja regência muda de acordo com o significado. E aí, a pessoa que não conhece bem essa questão da regência termina fazendo com que seu texto fique impreciso. Porque se não usar a regência correta, o sentido é outro. E não vai dizer o que a pessoa realmente quer dizer. Muito bem, vamos a um exemplo. Assisto ao jogo com meus amigos. Veja só, o verbo assistir no sentido de ver, observar. O verbo assistir nesse sentido, ele é transitivo indireto. Então, assisto ao jogo. Está correto, certo? Agora vejam, o médico assistiu o paciente até sua cura. Vejam só, o verbo assistir
no sentido de dar assistência. Ele é transitivo direto. Então, o médico assistiu o paciente. Não tem a preposição, porque o objeto é direto. O verbo é transitivo direto, o objeto é o objeto direto. Uma coisa muito interessante em relação à regência verbal é você ter à disposição um dicionário de verbos e regimes, que vai orientar bastante. Se você tem dúvida em relação à regência de um determinado verbo, você consulta o dicionário e aí você não vai errar e o seu texto vai ficar mais preciso. Outro erro comum é a questão da colocação pronominal. O erro comum é justamente iniciar uma frase com o pronome oblíquo átono quando não é possível isso na língua escrita culta. Porque quando nós falamos, isso é comum. Mas quando vamos escrever, temos que observar a norma culta. Vamos ver um exemplo. Me falaram que eu estou muito bem. Isso não pode. Iniciando uma frase depois de uma pontuação de pausa, não se inicia a frase seguinte com o pronome oblíquo átono. O correto seria: falaram-me que eu estou muito bem. Iniciando a frase, portanto, com a forma verbal e fazendo a posposição do pronome oblíquo átono. Pontuação é um outro problema. Você precisa ter muito cuidado com relação à pontuação. E o erro mais comum que existe é justamente colocar vírgula onde não tem vírgula. A gente confunde uma pausa de quando nós estamos falando com a pausa quando estamos escrevendo. E aí colocamos vírgula separando sujeito do predicado, o verbo do objeto. Isso é erro grave. Notem que esse bloco de língua portuguesa corresponde a 200 pontos. Então, esses errinhos de português podem somar 200 pontos. Vamos ver um exemplo. Setores da iniciativa privada, vírgula, fortalecem a economia quando em parceria com o Estado. Setores da iniciativa privada, quando nós estamos falando, parece que a gente faz uma pausa aí. Só que não existe essa pausa. Na escrita você é levado a colocar uma vírgula. Só que não pode, porque você está separando o sujeito do predicado. Isso é um erro muito grave. Então, o que seria correto? Setores da iniciativa privada fortalecem a economia quando em parceria com o Estado. Essa é a forma correta. Principalmente em relação a sujeito e predicado, tenham muita atenção, porque se colocar uma vírgula separando o sujeito do predicado, vai dar problema. Outro erro muito comum é a utilização do pronome relativo onde. Só se usa o pronome relativo onde quando houver indicação de lugar. E para não errar, o melhor é substituir o onde por o qual, a qual, os quais, as quais. Porque aí você não corre o risco de cometer esse erro. Vejamos um exemplo. A briga aconteceu na escola onde o professor dava aulas. Aí está correto, porque o onde é um pronome relativo, né? Mas indica lugar. Agora vejam, se o pronome relativo não indicasse um lugar, você teria que usar a qual, o qual, as quais, os quais. Por isso que eu digo, se você tiver dúvida, não use onde. Use o qual, a qual, os quais, as quais. Outro erro comum é justamente o problema da transposição da língua falada para a língua escrita. Nós estamos muito acostumados com essa história de redes sociais, falar com os amigos. Então nós usamos gírias, usamos abreviaturas. E aí quando vamos escrever, cometemos todos esses erros. Língua escrita culta não admite gíria, não admite essas abreviaturas que se usam na língua falada. Daí, tipo assim, tá ligado? Você, abreviado VC, comigo, CMG, também TB, porque PQ. Eliminem isso da sua escrita, porque são erros graves. Erros ortográficos muito comuns também. Normalmente são palavras que há a junção do S com o C, palavras com J e G. Eu vou dar alguns exemplos que são mais encontrados nessas provas. Conscientização.
o que tem de conscientização escrito sem o S é uma festa. Pretensioso, escrito com C. Pretensioso é com S. Compreensão, esse é um erro muito engraçado, porque as pessoas colocam 2 S depois do N, quando a palavra é escrita apenas com um S. Para que vocês tenham a possibilidade de escrever corretamente, é o que nós já dissemos várias vezes. Leiam bastante. Na dúvida, consultem um dicionário. Outro erro muito comum: o emprego da palavra mal com L, mal com U. Vejam só, mal com U é adjetivo, mal com L é advérbio. Qual é o truque que podemos fazer para não errar? É substituir mal por bem ou bom. Se substituir o mal for por bem, o mal é com L. Se você substituir o mal por bom, o mal é com U. Simples, né? E por último, uma recomendação. Não usem palavras difíceis. O que são palavras difíceis? São palavras cujo significado é mais sofisticado ou cuja escrita também traz alguma dificuldade. Com relação à escrita, à ortografia, nós temos o recurso de consultar o dicionário. Com relação ao significado também. Mas se você tiver dúvida e não puder consultar o dicionário, vá pelo simples. Substitua a palavra difícil que lhe ocorreu por uma palavra mais simples que você tenha domínio. Hoje, vimos os erros mais comuns da prova de redação do Enem 2020 para que você não os cometa quando fizer a sua prova. Se você gostou deste vídeo, curta-o, compartilhe-o com os amigos e inscreva-se no nosso canal. Bons textos!